Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre uma grande obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1880. Era publicado sempre numa revista brasileira. Somente no ano seguinte, 1881, ele publicou num livro. Machado de Assis colocou como o narrador um defunto. Ele diz que não é um autor defunto, mas um defunto autor. É um morto que está escrevendo as suas memórias. E ele começa logo com essa questão: se vai colocar suas memórias a partir de sua infância, cronologicamente, né, da sua infância até a velhice, até a morte, ou fazer o contrário, da morte e até a sua infância. Então ele decide falar primeiro da morte e depois voltar à cronologia normal. Então ele faz mais ou menos uma cronologia direta, linear. Ele fala o motivo da morte e diz que foi pneumonia. E ele disse que ele estava trabalhando, estava pesquisando um remédio, é o chamado Emplasto Brás Cubas. Enquanto estava pesquisando o remédio, ele tomou um ar, a janela, deixou a janela aberta, tomou um ar e pegou a pneumonia. Mas ele disse que foi menos pela pneumonia que ele morreu. Ele morreu mais pela ideia fixa. E ele diz que uma ideia fixa para nós, seres humanos, é horrível, porque você morre com aquilo. Foi o que aconteceu com ele. Esse remédio tinha um objetivo, segundo ele, para ele ser conhecido mesmo, tornar-se uma celebridade diante da sociedade. Mas ele dizia para o público que era um ótimo remédio, que tinha um objetivo de salvar a humanidade de muitas doenças. Depois disso ele fala sobre a sua dor, a sua morte, né, que estava acontecendo no leito de morte. Então as pessoas estavam visitando, mas ele estava voando, estava viajando, então muitas ideias, muitos pensamentos, muitas doutrinas vinham, muitas teorias vinham à sua cabeça e dores e febre. Até que ele morreu. Mas ele diz também que na sua morte ele era um homem muito rico, de uma família rica, mas em sua morte, para o seu enterro, foram apenas 11 pessoas. Normalmente, no enterro de uma pessoa rica tem uma multidão de gente, né? Mas no dele não. E depois nós vamos saber por que tão poucas pessoas no seu enterro. O certo é que nesse enterro tinha 11 pessoas, mas tinha uma pessoa que fez um discurso, de uma homenagem a ele, né? Então ele disse, foi uma tarde, uma sexta-feira, 1869, ele morreu com 64 anos mais ou menos. E ele, no discurso desse amigo que foi para o enterro, ele disse que a natureza parece lamentar, parece chorar por conta da grande perda deste homem. Como acontece muito, né, em alguns discursos. Então, esse estava fazendo. Brás Cubas também coloca que ele não se arrepende de ter dado para esse amigo que fez o discurso 2 apólices para ele. Então, põe como um presente. Por isso que ele fez o discurso também, né? A família do Brás Cubas é uma família rica. Ele diz que tem uma origem de uma família rica, de muitas posses, mas não tem tradição política, de cargos públicos. Ele luta por ter um cargo público, para ser deputado, para ser ministro, para ser presidente de província, em toda a sua vida. Mas a gente vai ver como a vida dele é assim, de muitas incertezas. Ele procura fazer as coisas, mas não acontece. Também, quando ele era um menino muito mimado e também muito danado, mexia com tudo. E como ele era cheio do dinheiro, né, tinha um escravo só para ele. E esse
desse escravo, ele fazia como se fosse um animal de montaria. Montava no menino, no escravo, batia nele como se fosse um jumento, um animal de carga, para que ele corresse. Essa era a brincadeira dele. E fazia também outras maluquices. Foi maluquice na festa de adultos, ele foi mal educado. Assim foi a vida dele. Quando ele tinha 15 anos, mais ou menos, ele se apaixonou por uma Marcela. Era uma moça prostituta. Gostava muito de dinheiro, queria era ganhar. E era isso que ele fazia. Ele estava apaixonado pela moça e só distribuía dinheiro, presentes, joias, isso e aquilo. O pai não gostou e disse, olha, eu não quero criar filho para isso não. Você trata de estudar, você vai para Portugal. E mandou o menino para Portugal. E lá ele foi, estudou. Quando se formou, ele voltou para o Brasil. Como ele foi um péssimo aluno, ele não estudou direito lá. Quando voltou aqui, ele também estava inapto para a profissão. Não trabalhou, só gastou dinheiro, só estava procurando, não queria casar, não queria nada. Bem que a família queria. O pai queria que ele casasse e arranjasse um cargo público e tal. Então queria que ele procurasse uma pessoa, né? Ele conheceu então a Vigília. A Vigília é uma moça bonita que era filha do Dutra, do seu Dutra, né? Era um senhor conselheiro, uma pessoa influente. Então o pai queria. Só que ele foi lá, foi conversar para começar o namoro, mas nesse tempo apareceu outro rapaz também, o Lobo Neves, conversou com a moça e tal, acabou tomando a vez do Brás Cubas, namorou a Vigília e com ela casou. Ele casou e foi progredindo. Ele conseguiu um cargo público, foi candidato a presidente, foi candidato a ministro e tudo mais. Toda a história, lembra. Brás Cubas ficou desolado. O pai também ficou tão triste que veio a falecer. Com a morte do pai, a família então se separou por questões mesmo de herança. Ele brigou com a Sabina, que é a sua irmã. O tempo passou, então o Brás Cubas conheceu a Eugênia, uma moça muito bonita, até que pensou em casar e foi namorar a Eugênia. Foi na casa dela, foi conversar e o encontro foi muito bonito, ele gostou. Mas outra vez ela estava na casa da Eugênia, que é filha da dona Eusébia, e quando ela veio entrando, mostrando um pouco do defeito, ele achou estranho. O que é isso? O que está acontecendo? Você se machucou? Não, eu sou coxa mesmo de nascença. Isso assustou, deixou um pouco assustado e ela percebeu que ele tinha essa discriminação, ele achou ruim e ficava difícil para ele casar com uma pessoa desse jeito. Ela percebeu e disse, você tem razão, você pode ir embora, você faz bem não me aceitando, pode ir. E ele foi embora. Ele teve um encontro com um amigo de infância, um amigo de colégio, foi o Quincas Borba. O Quincas Borba, ele era rico no tempo de colégio, mas dessa vez ele andando no passeio público encontrou esse amigo. Só que esse amigo estava vestido de mendigo, estava todo amarrotado, roupa velha e tal, sujo. E disse que estava passando umas certas dificuldades, mas tudo ia passar. Ia ficar bem. Disse onde morava, que morava na rua, numa escadaria, e pediu que desse um abraço. Ele deu um abraço. Quando Brás Cubas chegou em casa, foi olhar a hora, cadê o relógio? O amigo dele levou o relógio. O tempo passou, o rapaz teve outras namoradas, né? Além da Eugênia, procurou outras namoradas. Conheceu então a Nha Loló. Nha Loló é filho do Damasceno, que é cunhado de sua irmã Sabina. A Nha Loló, ele namorou e estava com intenção de casar, segundo a sua irmã Sabina. Ele tinha que casar, porque isso é coisa da família, tem que casar para a pessoa ficar bem e tal. Então ele tinha a intenção. Mas o tempo foi passando, acabou que a moça teve problema de saúde, uma febre amarela, e dessa febre ela morreu.
Então a vida dele era desse jeito, era sempre alguma coisa negativa, alguma coisa que acontecia. O tempo passou e o Lobo Neves viajou, teve o tempo, mas quando voltou, ele se encontrou novamente com a esposa do Lobo Neves, a Virgília, e se encontrou com muita frequência, mas era com tanta frequência que o rapaz saía e ele ia lá na casa e assim por diante. O rapaz era político, né? O Lobo Neves, e ele visitava a esposa como um grande amigo, e eram amigos mesmo. Iam jantar, jantavam na casa do Lobo Neves e tudo mais. Só que com o tempo muita gente ficou sabendo, até que alguém mandou um bilhete dizendo para ele abrir o olho, né? O Lobo Neves. E então o Lobo Neves falou com a esposa disse, não, isso aqui deve ser algum simpatizante, eu não quis, e a pessoa escreveu isso. Não se preocupe não. Mas ele ficou atento. Quando ele foi candidato a presidente, ele chamou ainda o Brás Cubas aceitou para ser secretário. Alguns da família disseram que não era boa ideia, o negócio é perigoso, porque muita gente sabe tal, né, do que acontece. O Brás Cubas chegou a se encontrar com a esposa do Lobo Neves, chegou a encontrar com muita frequência na casa da dona Plácida, uma senhora de idade já, que cuidava da casa, era a casa dela, mas as pessoas pensavam, é a casa dela, mas era um caso de encontro. Então era com muita frequência que acontecia isso. O tempo passou, então Brás Cubas chegou a ser deputado, ser político e tal, mas não deu certo porque ele tinha umas certas teorias, tinha projetos, e as pessoas não aceitavam, os políticos não aceitavam. Ele saiu então da Câmara. Saindo da Câmara, voltou aquele amigo dele, o Quincas Borba, um filósofo tal, não sei o quê, já não mendigo, mas como se fosse um rico, já com a roupa diferente. Como o Brás Cubas estava com raiva da política, ele pensou em fazer o quê? Montar um jornal. Quincas Borba, boa ideia, vai lá, tem que lutar pela vida. 6 meses depois, o jornal já estava fechando. Começou muito animado, mas depois desanimou e acabou fechando. Por quê? Porque ele era contra o governo, contra os políticos que queriam destruir tudo, porque ele estava dentro da teoria ou da filosofia do Quincas Borba. É uma filosofia humanitas. É uma filosofia que dizia que humanitas era a origem de tudo, tal, não sei o quê, ia servir, ia salvar a humanidade. Era melhor que religião, política, disso, daquilo. E tinha que acabar esse governo, tinha que acabar tudo. O jornal começou com muita animação e tal, mas 6 meses depois acabou. Fim do jornal, fim também daquele esposo da Virgília. Quando ele olhou para a Virgília, viu que ela estava chorando e achou tão admirável, como é que pode? Uma pessoa que traiu o marido com muita frequência, né? E agora está chorando, mas coisa que acontece, né? Então a vida de Brás Cubas foi assim, cheia de coisas negativas. Algumas namoradas faleceram, os amigos faleceram, o pai dele faleceu de tristeza, né? A filosofia que ele queria seguir não deu certo, não teve celebridade, ele quis fazer esse remédio para ser celebridade, para ser conhecido por todo mundo, não deu certo. Como ministro foi a negação, como deputado foi a negação, tudo foi negação na vida dele. Agora, ele disse, a grande sorte dele, que embora ele não tenha sido deputado, não tenha sido aceito por nada, e nada na vida, tudo que ele tentou empreender não tenha dado certo, não casou, não teve filho, não teve nada na vida, ele diz, mas uma coisa positiva eu tenho. Eu digo que é positivo, não tive filho, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Para ele, viver é uma miséria. Com este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis inaugurou uma nova escola, que é o realismo. O realismo tem como característica a objetividade. Ele falava da naturalidade, da realidade da vida. Em suas obras tem a impessoalidade,
Quer dizer, não tem o pensamento do autor. Ele coloca um personagem que fala o pensamento, mas não é o autor. Não é poesia, não. É uma história e existe a verossimilhança. Como característica no realismo, o Machado de Assis é irônico, é crítico, ele faz uma crítica à burguesia. Por exemplo, com esse livro, ele faz uma crítica aos ricos, né, aos que querem aparecer, querem apenas ganhar, sair ganhando. Então, como esse personagem, ele só queria ganhar, só viver na moleza. Ele nunca trabalhou. Embora formado em Direito, ele foi para estudar, não estudou, formou-se a si mesmo e não fez nada. Então, ele faz uma crítica aos que vivem só da mordomia ou da política. Tenta explicar também o real, tenta explicar as coisas da vida. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicada em 1881. E em seguida veio, então, Quincas Borba, em 1891, e depois Dom Casmurro, em 1899. Aí Isaú Jacó, 1904. Machado de Assis inaugurou o realismo, tendo como companheiros na mesma escola, né, Aloysio Azevedo, que já foi até comentado aqui, tem uma resenha do livro O Mulato, 1881, e Raul Pompeia. Tem também a resenha do livro do Ateneu, Raul Pompeia. E também do realismo, Arthur de Azevedo. Esta foi a resenha do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você gostou, então você dá um like, você se inscreve também. E não esqueça de acionar o sininho para você receber as novidades das resenhas que nós vamos fazer adiante. Então, um abraço, fique com Deus.